Quem foi Ana na Bíblia? A história de Ana na Bíblia está registrada no livro do profeta Samuel, no Antigo Testamento. Apesar de Ana aparecer muito brevemente no relato bíblico, certamente ela é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia. Nesse vídeo saberemos um pouco mais sobre quem foi Ana na Bíblia. Para respondermos essa pergunta, precisamos considerar que Ana é o nome de duas mulheres citadas na Bíblia: Ana, mãe de Samuel, e Ana, a profetisa. Ana, mãe do profeta Samuel, um dos personagens bíblicos mais importantes, podemos ler sobre a história de Ana nos 2 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Ana era uma das 2 mulheres de Elcana, sendo a predileta de seu esposo. Ana era estéril, e é possível que Elcana tenha se casado com uma segunda esposa, Penina, para que esta lhe gerasse filhos. Embora não fosse o modelo ideal aprovado pelo Senhor com relação ao casamento, a poligamia era comum nos tempos do Antigo Testamento. Todavia, a própria história de Ana e Penina, assim como a de Raquel e Lia, revela que esse tipo de prática sempre foi seguido de problemas no lar. A rivalidade dentro do lar era constante, pois geralmente a esposa que não gerava filhos era humilhada e duramente importunada pela esposa fértil. Assim acontecia com Ana, que frequentemente era atormentada por Penina. Outra fonte de atrito era o favoritismo do marido com uma das suas esposas, Ana. Apesar de ser estéril, era a esposa favorita. 1 Samuel capítulo 1, versículos 5 a 8. Assim como Raquel, também estéril, era a favorita de Jacó. O marido de Ana era um homem muito devoto e todos os anos levava sua família para Siló, onde ficava localizado o tabernáculo, para adorar e sacrificar ao Senhor. A questão da esterilidade combinada à irritação por parte de Penina fazia com que Ana ficasse profundamente angustiada. Por isso chorava e não se alimentava. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Em uma dessas jornadas a Siló, Ana foi à porta do tabernáculo e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em sua oração, Ana pediu por um filho e assim fez um voto ao Senhor. Ana prometeu entregar seu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Enquanto Ana orava com perseverança, Eli, o sacerdote, a observava. Ele havia reparado que Ana só movia os lábios e não saía de sua boca nenhuma voz audível, concluindo então que ela estava embriagada. Quando Eli pediu que Ana se apartasse do vinho, ela o respondeu dizendo ser uma mulher angustiada que estava ali derramando sua alma ao Senhor, falando com o coração sobre o seu desgosto. Ana também disse ao sacerdote que não era uma filha de Belial, expressão que significava uma pessoa maldosa e sem valor. Diante disso, Eli a compreendeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Ana então partiu dali e seu semblante já não era mais triste. Depois que a família de Elcana voltou para Ramá, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana e, passado um tempo, ela concebeu um filho, a qual chamou Samuel. Ainda pequeno, Ana entregou Samuel no tabernáculo aos cuidados de Eli. Todos os anos, quando ia adorar em Siló, Ana tinha o hábito de levar uma roupa nova a Samuel. Esse seu filho foi um dos homens mais notáveis da história, o qual aparece no livro do profeta Jeremias num grau de importância semelhante à de Moisés. Jeremias capítulo 15, versículo 1. Foi Samuel que, usado pelo Senhor, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. Posteriormente ao nascimento de Samuel, Ana se tornou mãe de mais 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. A história de Ana, a profetisa. Outra Ana que aparece na Bíblia é mencionada no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 38. Ana era uma viúva, filha de Fanuel, descendente da tribo de Asser, e é designada como sendo uma profetisa.
Ana já era uma mulher idosa que havia sido casada por 7 anos antes de se tornar viúva. O texto bíblico nos diz que mesmo aos 84 anos, ela não se apartava do templo, servindo a Deus de dia e de noite com jejuns e orações. Isso não significava que Ana morava no templo, apenas que ela ficava ali constantemente, frequentando as cerimônias da manhã e da tarde. O relato de Lucas sugere que, assim como Simeão, Ana fazia parte do remanescente que esperava a consolação de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 25. Quando ouviu as palavras de Simeão, Ana deu graças a Deus pelo cumprimento de suas promessas, reconhecendo e proclamando que Jesus era de fato o Messias.